Oi, turminha! Hoje vamos para uma aula de matemática na página 79. Vamos lá? Hora de resolver problemas. Saci, o mais famoso personagem do nosso folclore, convidou outros amigos lendários que trarão desafios matemáticos para você. Participe com eles de novas aventuras. Então, olha só, nós temos aí o Curupira, a Yara e a Cuca agora. Vamos ver quais são esses desafios. Na página 80. Exercício número 1. O Curupira habita as matas brasileiras com a função de proteger as árvores e os animais dos caçadores e lenhadores que destroem as florestas. Em 1 hora, esse personagem lendário protege 6 árvores do ataque dos lenhadores. Quantas árvores ele protege em 2 horas? Mostre essa resolução em uma tabela. Então, turminha, prestem bastante atenção. Então, nesse primeiro espaço abaixo, vocês vão desenhar uma tabelinha, tá? Uma tabelinha simples, com dois lados, né? Um lado vocês vão colocar assim, hora, numa linha. E do outro lado, vocês vão escrever árvores protegidas. Aí embaixo, vocês olhem só. Está falando o quê? Que em 1 hora ele protegeu 6 árvores. Então, embaixo de hora, vocês vão colocar 1 e árvores protegidas, 6. A pergunta é, quantas árvores ele protege em 2 horas? Então, vocês vão colocar, agora na linha abaixo, hora, 2 horas. Quantas árvores ele protegeu? Pensem aí. Se 1 hora foi 6, no dobro, né? Porque vai ser em 2 horas. Quantas árvores ele irá proteger? Quem colocou 12, acertou. Isso mesmo. 1 hora, 6 árvores. Em 2 horas, 12 árvores. Não se esqueçam que o exercício pede uma tabela. Tudo bem? Agora, embaixo. Em 3 horas, mostre essa resolução em uma tabela. Então, vocês vão continuar. Vocês vão fazer o quê? A mesma tabela que vocês fizeram no exercício em cima e apenas acrescentar na de baixo 3 horas. Então, aí vocês vão acrescentar na última linha 3, né? Das 3 horas. E quantas árvores agora? Então, eu sei que 1 hora foi 6, 2 horas foram 12 e 3 horas. Essa eu vou deixar vocês responderem sozinhos agora. Depois que vocês também fizerem essa tabela, né, no próximo exercício, abaixo está falando assim. Agora responda. Sabendo que o Curupira protege apenas 6 árvores em 1 hora, é provável ou improvável que ele proteja 36 árvores em 4 horas? Então, vamos pensar na tabuada dos 6. Então, eu tenho 4 horas, então eu vou contar de 6 em 6. 6, 12, 18, 24. Deu 36? Não. Então, é provável ou improvável que o Curupira, turminha, perdão, irá conseguir proteger essas 36 árvores? Assinalem aí o que vocês acham. Terminando, vamos para a página 81. Preencha a tabela a seguir e descubra a quantidade de árvores que Curupira consegue proteger em 1 dia. Então, nós já sabemos que em 1 hora, 6 árvores. Em 2 horas, 12 árvores. Em 3 horas, 18 árvores. Em 4 horas, 24.
Preencha a tabela a seguir e descubra a quantidade de árvores que Curupira consegue proteger em um dia. Então, turminha, nós temos aí uma tabela. De um lado, a quantidade de hora e do outro, a quantidade de árvores protegidas. Então, nós já sabemos que em uma hora, o Curupira consegue proteger 6 árvores. Então, em duas, 12, 3, 18, 4, 24. Então, vocês vão preencher até chegar lá no 24, tá bom? Vocês já vão saber de letra até 10, né? Porque nós já aprendemos a tabuada dos 6. Depois disso, vocês podem continuar contando de cabeça, tá bom? Ou realizando uma continha. Podem pegar uma folha de rascunho e podem fazer uma continha de adição ou de multiplicação. Então, por exemplo, eu posso pegar, né? Eu sei que 10 horas ele vai proteger 60 árvores. Então, eu posso somar. Eu sei que é mais 6. Então, 60 mais 6. Ou eu posso fazer 11 vezes 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 1, 6. Que também vai chegar no mesmo resultado. Tudo bem? Vou deixar vocês preenchendo a tabela até 24, ok? Pausem aí o vídeo, porque esse vai demorar um pouquinho mais. E depois vocês voltam para continuarmos. Número 2. A Cuca soube da grande festa dos sacis e resolveu preparar alguns deliciosos tipos de sopa para servir durante a reunião. Observe o cardápio preparado por ela. Então, eu tenho aí uma tabela também. Tipos de carne e vegetais. Então, a Cuca separou carne bovina, peixe e frango. E os vegetais foram batata, cenoura, abobrinha, mandioquinha e vagem. Quantos tipos diferentes de sopa a Cuca poderá oferecer com 3 tipos de carne e 5 espécies de vegetais? Então, vocês vão fazer abaixo, turminha. Vocês vão fazer o quê? Que tipo, né? Quantos tipos diferentes de sopa? Então, vocês podem fazer o seguinte, colocar aí bovino, né? A carne bovina e ligar ela aos vegetais. Então, carne bovina com batata, ela pode fazer. Ela pode fazer carne com cenoura. Ela pode fazer carne com abobrinha, carne com mandioquinha e carne com vagem, tá bom? A mesma coisa vocês vão fazer com peixe. Ela pode fazer peixe com batata, ela pode fazer uma sopa de peixe com cenoura, ela pode fazer uma sopa de peixe com abobrinha. A mesma coisa o frango. Frango com mandioquinha, frango com vagem. Então, vocês podem fazer tipo uma tabelinha também separada, ligando, né, esses carne aos vegetais, certo? Depois, na número 3, depois que os convidados terminaram a refeição, a Cuca se surpreendeu com a desorganização das 30 conchas usadas para preparar as sopas. Representando essas 30 conchas por meio de pontinhos, mostre uma possível organização desses utensílios em linhas e colunas. Vocês podem fazer os pontinhos coloridos, tá bom? Para representar cada grupinho que vocês vão fazer aí. Então, vocês podem fazer, utilizar uma linha e uma coluna, por exemplo, e fazer os 30 pontinhos em sequência. Vocês podem fazer 6 linhas por 5 colunas. Então, vou deixar vocês fazerem à vontade, tá bom? Mas vocês têm que representar as 30 conchas. Na próxima página 84, exercício 4. Os sacis adoram fazer travessuras. Um deles conseguiu trançar a crina de 18 cavalos e outro, mais experiente, conseguiu trançar o dobro dessa quantidade.
Quantas crinas de cavalo foram trançadas pelo Saci mais experiente? Então, vocês podem fazer aí uma continha de multiplicação utilizando o dobro, né? Então, quando eu me refiro ao dobro, eu quero dizer 2 vezes. Então, façam aí essa continha. E, por último, na número 5. Continuando com as travessuras, os sacis também adoram derrubar os chapéus dos viajantes. Um deles conseguiu derrubar 15 chapéus e o outro saci derrubou a quinta parte dessa quantidade. Quantos chapéus derrubou o segundo saci? Então, turminha, quando eu me refiro à quinta parte, eu quero dizer que esse valor foi dividido por 5. Então, vocês vão pegar, qual foi o valor aqui? 15 chapéus. Então, eu vou fazer 15 dividido por 5, porque eu estou pedindo, né? Eu estou dizendo que foi a quinta parte dessa quantidade que o Saci conseguiu derrubar. Então, eu vou fazer 15 dividido por 5 e vou encontrar o resultado. Então, agora eu vou deixar vocês realizando todos esses exercícios, tá bom? Prestem bastante atenção. Qualquer dúvida, a tia Karen está aqui para responder. É só mandar uma mensagem. Um beijo e até a próxima aula.